direto ao ponto sobre um dos desafios mais complexos e, confesso, mais fascinantes da macroeconomia moderna: como medir a economia real com exatidão. Nós sabemos que os indicadores tradicionais, aqueles baseados estritamente em valores monetários agregados, frequentemente falham de maneira grave. Eles simplesmente não conseguem capturar a verdadeira engrenagem da atividade produtiva. Tudo acaba obscurecido pela financiarização global, por flutuações especulativas enormes ou por aqueles ajustes contábeis engenhosos que mascaram a realidade. É exatamente no meio desse cenário repleto de incertezas analíticas que surge uma abordagem de um rigor metodológico notável: a avaliação da energia como uma proxy, ou seja, a adoção da energia consumida como um indicador direto e inquestionável para medir o verdadeiro pulso da atividade económica. Certo, vamos mergulhar fundo nisso. Uma pergunta fundamental se impõe logo de cara e ela serve, inclusive, como a principal linha de crítica a todo esse modelo. Por que usar especificamente a energia para medir a totalidade da economia? E vejam bem, essa não é de forma alguma uma dúvida passageira ou um mero preciosismo académico. Trata-se do questionamento essencial que testa a própria capacidade de sustentação de qualquer teoria económica que afirme se fundamentar em recursos físicos reais e não apenas em abstrações. O fato incontornável é que, sem uma resposta excepcional para essa dúvida, tudo perde força. A lógica aqui é simples e implacável. Sem uma justificativa perfeitamente sólida para escolher exatamente essa métrica, o arcabouço inteiro desmorona. Vale muito a pena refletir sobre o impacto prático disso. Pensem em políticas públicas de infraestrutura, na alocação trilionária de investimentos privados ou em estratégias de segurança nacional. Tudo isso depende visceralmente de métricas confiáveis. Não se sustenta o futuro de decisões tão gigantescas a partir de uma premissa que seja estatisticamente frágil. Portanto, nós precisamos reformular a pergunta inicial para alcançar um plano de maior clareza. Na prática analítica, o objetivo primário não é provar dogmaticamente que a energia é uma métrica irretocável e impecável. Até porque buscar a variável perfeita geralmente só serve para paralisar a análise. O que buscamos comprovar não é a perfeição utópica, mas sim uma otimização pragmática. A verdadeira inquietação a ser resolvida é por que essa variável representa as dinâmicas da economia real de forma muito mais eficiente e tangível do que todas as outras alternativas disponíveis. Para entender essa dinâmica adequadamente, é essencial definir um conceito técnico central. Uma proxy é basicamente uma variável usada para medir algo que é muito difícil ou até mesmo impossível de ser quantificado de maneira direta. Ela atua como um substituto analítico superior ou complementar. Nós vemos isso em várias áreas. Por exemplo, medir o volume de emissões de carbono de um país para estimar sua industrialização ou o consumo de cimento para avaliar a construção civil. Ao estabelecer este conceito, nós preparamos o terreno para avaliar de forma fria e objetiva os critérios que tornam uma variável verdadeiramente útil. Torna-se vital, então, sistematizar os atributos de excelência. Uma proxy robusta precisa, obrigatoriamente, acompanhar o ritmo da economia de forma consistente. Ela não pode se curvar a manipulações ou truques de contabilidade criativa. Além disso, deve refletir sem sombras de dúvida a atividade produtiva e funcionar de maneira confiável ao longo de décadas. Quando aplicamos esse filtro de extremo rigor, o uso da energia faz um sentido intuitivo absolutamente formidável. A energia é a força motriz invisível de tudo. Considere os milhões de litros de diesel que movimentam frotas agrícolas colossais, ou os megawatts consumidos para manter enormes data centers na nuvem. Absolutamente nada acontece no espectro económico sem a conversão ou o consumo voraz de alguma matriz energética. O que é realmente interessante de se analisar aqui é como a produção económica de qualquer nação repousa sobre pilares inegociáveis. Os modelos tradicionais sempre destacaram o capital e o trabalho, porém é imperativo adicionar o fator definitivo, a energia. Isso leva à nossa discussão a um patamar regido pelas leis da física. A demanda energética atua não apenas como um insumo, mas como um limite físico intransponível da economia. Não estamos lidando meramente com dígitos em uma planilha. Estamos lidando com a base material que autoriza, na prática, a capacidade de qualquer indústria operar e de qualquer sociedade prosperar. Há, entretanto, um contraponto metodológico crucial. Por mais que a lógica em torno da matriz energética seja irresistível, ela sozinha não esgota o debate. Esse é o ponto-chave. Variáveis alternativas também fazem muito sentido na teoria. Avaliar o nível de emprego, a produção industrial, o consumo de materiais ou o fluxo logístico são opções fortes. Contudo, o nível de emprego, por exemplo, costuma ser um indicador atrasado, que reflete decisões empresariais tomadas meses antes, enquanto o consumo de energia ocorre no ato exato da produção. Isso demonstra que um simples debate de ideias não é suficiente para decretar a superioridade de uma única métrica. Diante dessa encruzilhada metodológica, é imperativo manter máxima cautela contra a armadilha da conveniência analítica.
Justificar um estudo argumentando, de forma simplista, que a energia é importante e por isso foi escolhida, soa como um mero palpite. É um salto de fé académico inaceitável. O grande perigo de basear análises financeiras críticas apenas na intuição é a criação de modelos teóricos ocos e frágeis diante da primeira crise. Fica evidente, portanto, que os belos argumentos estruturais precisam, com urgência, abandonar o conforto das teorias e enfrentar a arena hostil dos testes práticos. E é exatamente por essa via objetiva que os maiores impasses analíticos encontram a sua solução definitiva. Qualquer debate macroeconómico relevante deve ser implacavelmente encerrado pela soberania dos dados empíricos, e não pelo charme intelectual de uma teoria. O rigor científico exige validação estatística profunda. A única metodologia incontestável capaz de provar qual variável realmente atua como o melhor espelho da economia real é a exaustiva comparação metódica dos números, submetendo cada premissa ao escrutínio histórico. Isso ilustra de forma brilhante o processo prático de testagem. O que fazemos é comparar, no longo prazo, o produto interno bruto tradicional com o consumo de energia e com as demais variáveis. O propósito primário dessa avaliação busca atender a 3 requisitos inegociáveis. Primeiro, mensurar a fidelidade de cada métrica aos movimentos sutis dos ciclos económicos. Segundo, provar qual demonstra a estabilidade mais inabalável quando atingida por choques imprevisíveis. E terceiro, que é o grande cálice sagrado, descobrir qual variável possui a capacidade comprovada de antecipar mudanças de cenário muito antes que os balanços corporativos as reflitam. Mas a investigação pode mergulhar a profundidades estatísticas ainda maiores. Testes avançados vão além e investigam qual elemento estrutural tem o poder de explicar com precisão cirúrgica fenómenos destrutivos como a inflação. Quando colocamos a energia frente a frente com o crescimento do PIB convencional e as expansões de crédito, revela-se uma dinâmica fascinante. A energia frequentemente atua como o mais eficiente previsor inflacionário. O motivo repousa na realidade física. As pressões inflacionárias nascem, na enorme maioria das vezes, de choques e escassez física de insumos do que de simples expansões monetárias pontuais. A conclusão que emerge após fases tão intensas de testes comparativos é que a escolha da energia como principal proxy económica passa muito longe de ser arbitrária. Ela está visceralmente enraizada na concretude incontornável do mundo físico. Essa escolha emana da relação estrutural absolutamente inflexível entre a geração de energia e a real capacidade de produção de qualquer país. Ainda assim, mesmo munidos de toda essa clareza, é nosso dever relembrar o dogma da integridade analítica. Não importa quão inquestionável pareça ser a lógica, a validade do modelo sempre estará condicionada e submissa à ininterrupta coleta de novas evidências empíricas. Atingimos agora a essência purificada da metodologia científica aplicada aos estudos de mercado. A teoria brilhante fornece o alicerce insubstituível. Ela atua para justificar de maneira racional a complexa escolha de uma métrica norteadora. Ela mapeia o terreno. Entretanto, são os dados crus, frios e irrefutáveis que oferecem a sentença final da validação. Esse casamento soberano entre uma hipótese estrutural logicamente elegante e a sua validação cirúrgica, processada através do peso massivo dos dados históricos, é a alquimia moderna que dá origem aos mais formidáveis instrumentos de medição da realidade humana. Cheguemos de forma inequívoca à essência de todo o pensamento analítico rigoroso. Sem dados fidedignos, ostenta-se apenas um mero argumento. Com dados sólidos, forja-se um modelo definitivo. O mundo de hoje simplesmente não pode mais se dar ao luxo de conduzir as rédeas da economia baseado em narrativas envolventes. A dura tarefa de transformar percepções aguçadas sobre os limites físicos da produção global em sistemas estatisticamente comprováveis é o marco divisório que eleva todo o padrão de excelência esperado na análise dos grandes ciclos globais. Toda essa imersão metodológica nos empurra, inevitavelmente, para uma reflexão de profundo peso. Diante dessa demonstração cabal do poder transformador da validação empírica e da precisão oferecida por variáveis amarradas ao mundo físico real, levanta-se um incômodo questionamento. Quais outras métricas fundamentais, amplamente tidas como inquestionáveis e que orientam hoje trilhões em investimentos, são, lá no fundo da sua essência, apenas velhos argumentos baseados na conveniência, aguardando desesperadamente por uma impiedosa validação de dados? A jornada insaciável em busca das métricas que capturam a mais pura face da realidade estrutural está longe de encontrar o seu fim. Ela prossegue, sem dúvida, como a maior provocação intelectual do nosso tempo.